bem? Estamos em mais uma sexta-feira, Aprenda Mais comigo, e hoje a gente vai falar sobre contrologia nas crianças e nos adolescentes. Contrologia é aquilo que nós conhecemos como Pilates, e o que eu aplico aqui é o Pilates clínico. Lani, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí para mim, para eu saber se vocês estão ouvindo bem. Só para eu ter certeza, esse é o nosso tema de hoje. É uma aula que eu adoro, é algo que eu gosto demais, que desde que eu descobri isso, eu aplico em quase todos os meus pacientes que eu atendo. Beleza, estão ouvindo? Então vamos continuar, tá? Então, eu quero falar muito rapidamente sobre isso, só para te situar um pouco por que contrologia. O nome do método é contrologia. Joseph Pilates, que todo mundo conhece, o nome dele era Joseph Pilatus, mas para não ter aquela referência bíblica, então ele colocou como Pilates. Ele é inventor de um método chamado contrologia. Então, ele usava toda a concentração, todo o controle mental para que ele conseguisse executar movimentos que tivessem uma boa finalidade. Então, diz aí a literatura que ele era um hiperativo, que ele viveu grande parte da vida dele em um hospital. Então, ele tinha aqueles equipamentos, né, como o reformer, a chair, era o que ele tinha lá. O reformer era uma cama, ele colocou umas molas, começou a pular nela. E aquela era a forma dele, como criança, conseguir fazer algum tipo de exercício internado, né? Sobre essa internação dele aí, tem 1 milhão de histórias, cada um conta uma coisa, a verdade mesmo, não sei se a gente vai saber algum dia. A chair era uma cadeira de rodas, onde ele colocou molas tiradas naquelas macas lá que eles usavam para poder conseguir fazer os movimentos. Então, na verdade, o método mesmo é contrologia. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, tipo, que não adianta nada fazer aqueles exercícios todos sem controle. E depois que ele faleceu, as pessoas que trabalhavam com ele foram abrindo estúdios e eles colocavam assim, Contrologia by Pilates, para as pessoas entenderem que era a mesma que Joseph Pilates usava, e depois esse nome caiu em desuso e ficou apenas Pilates. E aí, o que é Pilates clínico? O Pilates clínico é mais ou menos entre 99 e os anos 2000, um casal de australianos resolveu estudar por que muitas pessoas se lesavam com a técnica de Pilates. Então, porque a técnica não bem empregada, né, quando não empregada, ela pode lesar sim as pessoas. Então, ele fisioterapeuta, ela educadora física, bailarina e fisioterapeuta, eles estudaram todos os métodos de Pilates que tinha na época e eles foram desenvolvendo exercícios terapêuticos a partir das técnicas de Pilates. Então, eles fizeram o método chamado Pilates clínico. A minha formação vem desse casal, depois eles foram para a Inglaterra e lá eles têm o APPI, depois vocês podem olhar, eu tenho várias referências aqui no meu Instagram a respeito deles, mas não é disso, né? Não vou falar deles, eu quero só dar uma introdução. E depois disso, Pilates para criança, de onde eu tenho minha formação de Pilates para criança, em 2013, eu estive em Londres para fazer essa formação. Então, todo o meu raciocínio, toda a minha forma de pensar vem sim deles, é Glenn e Elisa Withers, só para poder exemplificar. Eu tenho aqui 3 fotos. O Pedro, que eu estou sempre falando dele, eu já estou saudosa que ele teve alta, o Theo, e aqui a família da minha irmã, eu vi que ela entrou aqui, a Carol, a Jennifer e o Nando, para exemplificar que quando a gente fala sobre Pilates, é isso que vem na cabeça da gente. Vem ou uma bola, que as pessoas falam bola de Pilates, não é bola de Pilates, o nome dessa bola é bola suíça, ela já foi chamada de bola de Bobat, ela já foi chamada de outras coisas, mas ela se chama bola suíça. Não é bola que é Pilates, não é um reformer que é Pilates, não são acrobacias, coloquei aqui uma foto da família fazendo um exercício junto, muito legal, não é isso que é Pilates. Pilates, ele tem alguns princípios, que se nós não seguirmos aqueles princípios, ele não é Pilates. Você pode fazer em qualquer desses aparelhos aí, que não vai adiantar nada, não vai ser Pilates. É verdade, Carol? Lindos mesmo, todos vocês. Então aqui, ó, eu tenho uma foto aqui em cima, por exemplo, com 2 crianças usando uma técnica de Pilates, usando a bola suíça. Tem aqui embaixo o João Pedro e o Theo fazendo exercício super controlado, exercício de propriocepção com muito controle, muita percepção do que está acontecendo, com movimentos leves, com uma certa rotina, ou seja, eles estão aqui nesse exercício que não está prescrito em nenhum
books aí publicados por Joseph Pilates, mas eles estão seguindo os princípios de Joseph Pilates. Aqui o TEL aqui de 4 apoios sobre uma bola, sem controle, impossível ele fazer isso. Se ele pensar no movimento, impossível. Então sim, quando você pensa em todos os princípios do Pilates, você está desenvolvendo. Até um simples puxar de borrachinha, se você está concentrado, fazendo o exercício de forma consciente, com movimentos leves, fluidos, com rotina, você pode dizer que está aplicando sim o método de contrologia, ou seja, você pode dizer que está aplicando o Pilates. Eu tenho também uma foto da Maria aqui de ponta cabeça aqui, foi só eu virar um pouquinho, gente, para pegar uma coisa, a hora que eu virei, ela estava de ponta cabeça. E para ela fazer isso aí, ela precisava de controle, ela não simplesmente passou assim, ela ficou um tempo nessa posição. Mesmo porque ela fez, eu vi, depois eu pedi para ela repetir para eu poder tirar a foto, né? Claro que eu não queria perder isso, mas para poder a gente entender que assim, não é o exercício necessariamente, não é necessariamente usar uma bola, não é necessariamente usar um equipamento, usar fazer acrobacias, não é isso que define ser Pilates ou não. O que define são os princípios, tá? Eu baseei a minha aula de hoje, você pode fazer um print nesses artigos aqui que eu estou citando. Tem 2 papers aí que eu participei deles e eu estou falando de artigos que falam sobre atividade física com as crianças, sobre a necessidade de ter uma boa musculatura e também um muito interessante que foi publicado há 4 anos atrás, sobre o método Pilates em crianças com artrite idiopática juvenil. Então, esses todos aqui que foi que eu me baseei na aula de hoje. Então, vamos lá, foi só uma introdução. O que eu gostaria de dizer? O primeiro princípio, né, do Joseph Pilates, do método de contrologia, o primeiro princípio é a concentração. Então, ele sempre falou assim, é estar presente. Como que eu trago essa concentração para a contrologia com as crianças? Eu adoro a metáfora da lanterninha, é uma metáfora usada no mindfulness ou na atenção plena, né? Imagina que a criança tem aquela lanterninha de floresta, de acampamento na cabeça, e eu sempre falo para ela agora, onde está sua lanterninha? Tá lá no videogame em casa? Ou tá no seu corpo? Tá no seu joelho? Tá no seu quadril? Ou seja, liga a sua lanterninha, traz a sua lanterninha para o seu corpo e onde está a sua lanterninha? O que eu estou dizendo isso para a criança? Foca. Você está aqui agora no momento do exercício? Então essa forma que eu uso para a criança, para poder trabalhar o princípio de concentração com elas. A respiração. A respiração, não existe uma respiração de Joseph Pilates, uma respiração de Pilates, respiração de RPG, respiração... Não, gente, respirar é respirar. O que a gente não pode é fazer exercícios com valsalva, que é... Sabe? Prende o ar para poder conseguir fazer. Se você precisar prender o ar para conseguir fazer, ou a carga está muito grande, ou a alavanca está errada, você não está bem posicionado. Exercício feito com valsalva deve ter lá suas aplicações, não é o que a gente usa de forma clínica, ou seja, como reabilitação. Como eu sempre uso o Pilates clínico, o Pilates para reabilitação, nós fisioterapeutas usamos, então não faz sentido você fazer uma carga tão alta a ponto de não conseguir respirar livremente. Agora, quando eu faço a expiração no meu maior esforço, eu ganho mais força com isso, tá? Então eu posso fazer o mesmo exercício. Digamos que eu tenha que fazer uma flexão de quadril. Se eu inspiro e expiro na extensão, eu estou dando mais atenção sempre para aquele que eu estou expirando. Então, eu vou dar mais atenção para os extensores aqui da perna e não para os flexores. Então, quando eu inspiro antes, tá? Aqui eu inspiro. E aí eu expiro, é uma intenção. Se eu inspiro e na expiração eu faço daí a minha intenção é com esse aqui. Então, essa é a diferença de inspirar e expirar, é só para isso. Na expiração, vai sempre a minha maior atenção ao exercício, tá? Uma respiração bastante usada é a alça de balde, né? Aquela que eu faço uma expansão torácica pelas laterais e na expiração eu contraio os músculos do abdômen, do transverso do abdômen, do períneo, dos intercostais gentilmente, ou seja, eu faço essa contração gentil, não é uma contração
tão forte, é uma contração leve, com gentileza, apenas para acionar essa musculatura de baixar as costelas, de manter os órgãos internos posicionados e não largados, não é uma coisa forte assim, rígida, tá? E isso faz parte do princípio de contrologia. Joseph Pilates tinha uma forma mais rígida de tratar essas questões da respiração. Hoje nós já estudamos mais isso, né? E com a aplicação da fisiologia dentro dessa forma de respirar, para reabilitação a gente usa dessa forma como eu falei aqui para vocês. O que é o centro, né? Sempre trabalhar a questão do centro do corpo como tronco. Não é um tronco rígido. Joseph Pilates falava muito do powerhouse. Tem muita gente que ainda usa assim. Não é assim que eu uso com as crianças, tá? Não estou dizendo que está certo, que está errado. O que eu gosto de usar com as crianças é de ter um tronco gentilmente contraído. O que é isso? Não deixar as vísceras largadas, aquele abdômen largado, tudo largadão, molenga, como uma das crianças que vem aqui fala para mim. Né, tia, a gente não pode deixar tudo molenga. Falei, não pode deixar tudo molenga. É só contrair gentilmente a ponto de estabilizar. Claro, você vai ter várias formas de explicar para ela como que ela contrai gentilmente o transverso do abdômen, gentilmente manter, né, o umbigo no centro do corpo, baixar as costelas. Então a gente trabalha o centro do corpo junto com essa respiração. É importante ter consciência do centro para não ficar um corpo todo largado. Sem contar o seguinte, que quando a gente vai reabilitar, se você tem um tronco bem estabilizado, você tem membros superiores e inferiores mais livres. Eu falo bastante disso quando eu falo de coordenação motora. É só você voltar umas lives atrás aí que eu explico certinho a necessidade da gente ter um centro mais forte, mais estabilizado para poder ter membros superiores e inferiores mais livres, tá? Outra coisa muito importante da contrologia é ter os movimentos leves e fluidos. O que são movimentos leves? Sabe quando você vê uma pessoa fazendo um exercício e fala assim, nossa, que fácil. Aí você vai lá fazer e não é tão fácil assim. Eu, por exemplo, quando vejo uma bailarina, né, que ela vem aquele movimento leve, lindo, indo para um lado, para o outro, eu nem tento, né, porque eu não tenho condições musculares, não consigo, né, que eu não tenho condições. Se eu treinasse bastante, né, eu não consigo fazer aquele tipo de movimento. Então, o movimento leve e fluido significa o quê? Que você tem total controle sobre o seu movimento. É por isso que a gente fala sempre do movimento leve e fluido. Por que o movimento leve? Porque se eu engesso o meu corpo, eu vou ter contrações em outras partes do corpo que eu não quero. E aí eu venho o outro princípio, que é o isolamento integrado. Ou seja, eu vou trabalhar tronco, eu consigo isolar as pernas. Se eu peço uma contração gentil aqui, a contração é só aqui, ela não é aqui. Ela não é aqui nos ombros para deixar tudo mais duro e mais tenso. Não, eu consigo soltar, né? Soltar não é de relaxar a ponto de ficar, entre aspas, molenga. É soltar na medida em que eu não preciso daquela contração forte, fazer uma contração que eu preciso em determinado lugar e deixar o resto do corpo sem aquela contração. Ou seja, sem controle da mente, a gente consegue fazer isso? Não, nem o movimento leve e fluido, nem esse isolamento integrado, ou seja, eu isolo o músculo que eu quero trabalhar e integro as outras partes do corpo. Eu tô aqui com a minha colinha. E o último princípio, que eu acho que não tem nenhum mais importante do que o outro, da contrologia, é a rotina. Ou seja, se eu não faço com rotina, não adianta muita coisa não, tá? Fazer uma vez ou outra esporádico, isso não exercer a contrologia em sua totalidade. A contrologia precisa de rotina. Então, Joseph Pilates também falava, nem muito, nem pouco, apenas o bastante. Então, rotina é outra coisa que ele dizia, é melhor 10 minutos bem feitos todos os dias do que 1 hora de vez em quando. Então, a rotina, ela precisa entrar como parte também dessa manutenção de exercícios. Como que a gente trabalha isso com as crianças, né? Qual que é a finalidade disso com as crianças? As crianças precisam entender que o corpo dela está crescendo e que esse tamanho de corpo que ela teve ontem, às vezes não tem hoje.
Criança esbarra as coisas, bate, derruba copo, derruba talher, derruba prato, vai colocar uma coisa na mesa, coloca de uma vez. Quando a gente consegue ensinar para a criança controlar o movimento, ter movimento leve, fluido, partindo da sua concentração, primeiro o movimento nasce na mente, ela consegue controlar melhor onde termina o movimento, né? Onde o movimento vai ser executado. A Thaís está dizendo assim, eu sempre fecho os olhos para me concentrar na contração. Perfeito. Por que ela fecha os olhos? Os olhos é um dos sentidos. Se eu uso o sentido para me ajudar, eu estou fazendo, lógico, às vezes eu preciso mesmo do sentido para me ajudar, mas se eu tiro um dos sentidos, eu coloco a minha maior concentração ainda, ou seja, se eu não me concentrar, eu não vou conseguir mesmo fazer. A gente usa bastante os olhos, né, como auxílio de sentido, e às vezes também a gente tira os olhos, né, fecha os olhos para poder ganhar um pouquinho mais dessa concentração para poder conseguir executar os movimentos. Por que é tão bom trabalhar a contrologia com adolescente? Principalmente por causa da fase de crescimento. E na fase de crescimento, principalmente os adolescentes que praticam algum esporte rotineiramente, se ele começa a fazer o movimento sem pensar no que vai fazer, aumenta mais o risco de lesão. Porque eu não tenho controle muscular, né? Quando eu não penso no movimento, o controle muscular diminui, não é que eu não tenho, ele diminui. E aí eu deixo muito por conta dos tendões e dos ligamentos. E aí é quando acontece aqueles movimentos falseados e se rompe ligamentos, tendões, fazem subluxações, às vezes rompe, às vezes não rompe. Então a contrologia, ela para mim, assim, aqui na minha reabilitação com criança e adolescente, ela tem um papel, assim, em primeiro lugar, porque quando você consegue ter quando a criança consegue entender como é controlar os movimentos do seu corpo, ela consegue traduzir isso para todos os momentos, para o momento que ela está sentada, para o momento em que ela está desenvolvendo uma atividade corriqueira, para o momento que ela está fazendo a prática dela de exercício e de esporte, né? Uma das crianças que eu atendo aqui é tão interessante porque, assim, antes de começar sempre os exercícios, ele faz um autocontrole. É uma coisa que eu ensinei para essa criança, uma criança mais agitada, com os braços mais longos do que o comum. Então, ele normalmente derruba mais as coisas. Então, a hora que ele senta, é muito engraçado. Ele fala o nome dele, não é João, mas eu vou dizer que é João. Ele fala assim, João, concentra. Traz o seu corpo agora para a sua cabeça. Cadê seu braço? Cadê sua perna? Passe uma lanterninha no seu corpo, porque eu sempre falo isso para ele e hoje em dia ele repete isso. E a mãe dele disse para mim recentemente que diminuiu bastante as quedas dele, a instabilidade dele de tornozelo, né? Que ele andava e virava muito o tornozelo, o quadril, ele está mais consciente do movimento, está mais concentrado. E detalhe, aí a concentração dele extrapolou o corpo, ele está mais concentrado, por exemplo, até para as atividades dele de escola. Eu quero saber se você tem alguma dúvida, você que está aqui comigo, que eu tentei resumir ao máximo e também deixar passar nada. Se você tiver alguma pergunta, eu ainda tenho um tempinho. Então, só para continuar esses 2 minutos que faltam para a gente, o principal que eu gosto, né, da parte da contrologia são os princípios. Então, a concentração, a respiração, o centro neutro, a precisão, os movimentos leves e fluidos, o isolamento integrado e a rotina, tudo isso para ensinar a criança a executar os movimentos da melhor forma possível. Eu uso contrologia com todas as crianças e adolescentes que vêm aqui. Então, imagina um treino de marcha, né? Uma criança que vem com uma rotação interna, né, de quadril e uma marcha daquela que anda com os pezinhos assim para dentro. Não adianta só eu dizer para ela, coloca o pé para frente, anda direito, levanta o joelho para andar. Não, ela precisa entender onde está o corpo dela primeiro, como que o corpo está fazendo, para depois ela conseguir executar um novo padrão. Imagina, isso aqui foi o que ela registrou de marcha. Né? Se eu quero tirar esse registro aqui, colocar um registro novo, sem concentração, sem entender os limites do corpo, sem entender que o corpo cresceu, sem contrologia, é mais difícil. Então, eu uso a contrologia para todo tipo de reabilitação que eu recebo aqui no consultório. Essa é a aula de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida,
pode colocar aqui, senão eu vou encerrar. A gente ainda tem um minutinho. Quero agradecer muito que você esteve aqui. Eu vou voltar só mais um pouquinho a dos artigos, se você tiver interesse, para você fazer um print aqui nos artigos, para depois você pesquisar e olhar, tá bom? E é isso, vou encerrando então a aula de hoje e na segunda-feira eu coloco mais outros 2 temas para você escolher para a aula da próxima sexta e até lá!